Pois é, muita gente sonha em ser promovido e ganhar mais. O pensamento é simples: se eu ganhar mais, eu vou melhorar meu padrão de vida. Só que tem um detalhe e uma armadilha muito grande aqui. Porque o seu padrão de vida, ele já deveria ser muito mais baixo do que você ganha atualmente. Se você quiser realmente aproveitar um salário bom. Esse talvez vai ser um dos vídeos mais importantes que eu já fiz para esse canal. Fique comigo até o final que você já vai entender o porquê. Eu sou Gil, estrategista de carreiras, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Pois é, gente, muitas pessoas sonham realmente em conquistar ali um salário acima dos 10 mil, né? 10, 15 mil reais ali por mês. E por que disso? Tem talvez um certo jogo psicológico ali que depois dos 10 mil você começa a aumentar mais seu padrão de vida, você vai ter mais acesso, você vai conseguir comprar uma coisinha melhor e outra e tal. Mas o que acontece é que as pessoas nunca se perguntam o que faz você ganhar mais no mundo corporativo. O que faz você ter esse valor de fato para que a empresa possa te pagar. É claro, isso aqui vai variar de função para função, e normalmente os valores, né, os que se paga, existe uma faixa, a pessoa precisa possuir uma experiência razoável, você tem que produzir o dobro disso, então vamos supor que você receba aí os seus 15 mil por mês. Tecnicamente, para a empresa ser lucrativa para te contratar, você tem que produzir acima de 30, para que ela fique no zero a zero. Não é nem para ela ter lucro, é para que ela fique no zero a zero mesmo. Ou seja, para que ela veja vantagem em manter você, você tem que fazer mais do que isso. E você concorda se ela está no zero a zero, você está fazendo o básico, digamos assim. Então, existe realmente toda essa lógica por trás dos valores. Por isso que posições mais elevadas nas empresas, principalmente nas multinacionais, elas são mais difíceis, né? Você pegar ali um nível de gerência, uma gerência mais robusta, você vai ter um salário maior, de fato. Eu gostaria de ser técnico e ter um salário maior. Infelizmente aqui no Brasil, o técnico ele não tem uma valorização muito grande, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os técnicos eles ganham até mais do que os gerentes, porque o valor técnico lá ele é muito mais visto e ele é muito mais valorizado. Aqui no Brasil nem tanto, a não ser que você seja um programador. Só que aí o que os caras fazem? Os programadores, que hoje a função ela está na alta, o cara trabalha nos Estados Unidos, vai ganhar em dólar, entendeu? Então é isso que acontece e aí você cria um déficit, porque os programadores aqui eles não querem trabalhar aqui no Brasil, os principais, né, os melhores, não querem trabalhar para empresas brasileiras ganhando em real, se eles têm a possibilidade de trabalhar para empresas americanas ganhando em dólar. Percebe? Eu conheço alguns, então, de fato, isso acontece. E eu vou te falar, não precisa nem ser muito bom, você pode ser já um mediano. É claro que agora com a inteligência artificial isso mudou um pouco, mas é o que é como as coisas são, é como funciona. Então, se você quer ganhar, por exemplo, os 15 mil, você primeiro tem que entender e descobrir o que uma pessoa que ganha esse valor está fazendo. O que um gerente faz? Ou o que um programador faz? O que um cargo técnico faz para ganhar isso? E aí você precisa entender e ir atrás. Então, você tem que ter competências de liderança, você tem que ter competências de gerenciamento de projeto, você tem que falar inglês, às vezes até falar espanhol. Eu acho um disparate o Brasil não saber falar espanhol. A gente mora numa região latina e as pessoas simplesmente não aprendem a falar espanhol. Você vai na Europa, por exemplo, as pessoas lá sempre falam duas línguas, a maioria das pessoas, a grande parte ali, principalmente os mais jovens, eles falam duas línguas, né? O inglês e a língua corrente do país, né? A língua oficial do país. Então, gente, assim, você tem que começar a entender o que a pessoa faz ali. E tem um caso curioso, né? Porque eu me lembro quando eu fui promovido a primeira vez, e eu passei a ganhar menos que eu ganhava antes, porque eu mudei de faixa de imposto. E eu tô contando essa história aqui porque eu lembrei disso e naquela época, sabe o que me salvou? Foi justamente eu viver com um salário
abaixo do que eu ganhava. Então, ou seja, eu vivia com um padrão de vida abaixo do salário que eu ganhava, né? Isso que eu quis dizer. Eu vivia com um padrão de vida abaixo do salário que eu ganhava e isso me salvou, porque eu comecei a receber menos, eu ganhava bem menos. Quando você muda de faixa, você perde ali, eu perdi 300, 400 reais por conta do imposto. Isso faz diferença para quem ganhava, sei lá, na época eu acho que era 3 mil reais por mês, percebe? Então, quando você está numa faixa ali e muda, isso é um impacto. Se uma pessoa ela já está vivendo no limite, se ela fosse promovida e ficasse com 400 reais a menos, ela começaria a dever, entende? Então, qual que é a mensagem que eu quero que vocês tenham? Eu comecei falando aqui, primeiro, você precisa entender o que uma pessoa que ganha 15, 20 mil reais, ela faz e como que você consegue fazer para chegar lá. O que você precisa desenvolver para chegar lá? Esse é o primeiro ponto. Por isso que quando a gente fala de promoção, a gente sempre fala do próximo passo. Para onde você quer ir? Para onde você quer ocupar? Por quê? Você vai começar a executar as ações direcionadas para onde você quer ir. É a mesma coisa para quem ganha um salário bom. Onde você está hoje e onde você está hoje, quem que ganha o quanto você gostaria? Ah, Gil, isso aí não é aberto, as pessoas não falam isso. Cara, pesquisa. Hoje tem tanta informação na internet. Vai lá, pesquisa ali, vê quais são as médias salariais e procura, né, o que é exigido das pessoas que ganham esse tanto. Se você tem relacionamento, e que por isso que é importante você ter uma rede de contato, né? Você conversar, você sabe ali, às vezes a pessoa é um gerente comercial. Você sabe que gerente comercial, a média é X reais por mês, né? X mil reais por mês. Ponto. E aí você vai buscar o que essa pessoa faz. Então eu estava falando sobre isso, né? Você precisa entender o que essa pessoa faz. E depois eu tinha começado a falar sobre a questão de você viver abaixo do seu salário, o seu padrão de vida ser abaixo do seu salário. Por quê? Porque isso faz com que você realmente aproveite o salário que você ganha. Porque se tudo que você ganha você gasta, eventualmente isso vira um passivo para você e você abre uma fragilidade, que eu vou falar já já. Então, minha história ela reflete muito bem isso. Na época eu não guardava muito, mas eu consegui acumular ao longo, né, do meu início de carreira, eu consegui acumular 20 mil reais de investimento. Então, esses 20 mil reais de investimento foi vivendo um padrão de vida abaixo do que eu tinha. E esses 20 mil reais começou a compor, na época, minha reserva de emergência. E assim, eu tive alguns fatos que me ajudaram bastante. Depois de um tempo, meu chefe me deu um aumento por performance, isso ajuda demais. Ou seja, antes de uma promoção, às vezes você tem ali um sinal de que você está indo bem, que é um aumento por performance. O meu chefe não falou nada sobre isso. Ele só no final do ano chegou, olha, te deu um aumento por performance aqui porque o seu resultado foi muito bom, né? Então eu vou te dar aqui tantos por cento de ajuste. E eu não sabia que isso ia acontecer. E o que eu fiz para ganhar isso? Eu continuei fazendo o que eu tinha me proposto a fazer, ser o melhor na área que eu precisava ser. Ah, eu vou trabalhar com essa parte aqui de projeto, o que eu preciso saber disso? Como que eu me masterizo isso aqui? Como eu vou a fundo? Para eu ser promovido, olha que engraçado, é uma história interessante essa. Quando eu era estagiário, eu já pensava em como eu seria promovido e tentava entender, olha, eu preciso aprender isso aqui porque isso aqui é exigido nas funções de analista. A mesma lógica se aplica para um gerente que quer ser um diretor, para um supervisor que quer ser um gerente, para um coordenador que quer ser um supervisor. Às vezes, coordenador e supervisor é a mesma coisa, mas para um analista sênior que quer ser um coordenador, supervisor, etc. Não importa a função que você está, isso se aplica para todas as pessoas. É claro que em funções mais altas, digamos assim, né, de diretores e tudo mais, você tem uma consistência muito maior em cima disso. E você vai buscar, obviamente, coisas que são mais direcionadas para o executivo.
para um cara que é um diretor de fato. Então, os cargos eles vão necessitar de competências diferentes, mas a mentalidade ela tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Não muda, porque você sempre quer um passo a mais, você sempre está buscando um passo a mais. Perfeito? Então, qual que é o segredo? Você vai ficar rico sendo promovido? É uma pergunta que eu vou deixar para você refletir, tá? Mas para isso acontecer, você precisaria de constância. Então, cada aumento que você tem que considerar isso como uma oportunidade de investimento e não uma oportunidade de aumentar o seu padrão de vida. E aqui, gente, o pensamento é bem simples, é assim, ó. Se você está aumentando hoje 30% do seu salário, você não precisa desse 30% para sobreviver hoje, né? Não tem necessidade, porque você já vive sem esses 30%, concorda? Então, não precisa. Quando você tem essa mentalidade, você começa a ser um acumulador e nesse sentido, você vai aumentando o seu patrimônio. E assim, eu vou ser bem honesto para vocês, quando eu entrei na empresa e comecei a trabalhar, eu realmente acreditava que eu poderia ficar rico com constância. Eu enxergava isso, de que cada oportunidade eu poderia aumentar os meus aportes, meus investimentos. E assim, basicamente é aquilo que eu falei, essa é a reflexão que te causa. Nada te impede de continuar vivendo com o padrão de vida que você vive hoje se você for promovido amanhã e tiver 30% de aumento do seu salário. E assim, algumas pessoas talvez possam me entender mal aqui, falando, pô, o cara tá aqui querendo cagar regra para o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Jamais. Você vai fazer o que você quiser com seu dinheiro. Mas, o que acontece? Não tem nada de errado você aumentar o seu padrão de vida e querer aumentar o seu padrão de vida. Porque é como se fosse um merecimento. Pô, eu mereço comprar uma cerveja melhor, um vinho melhor, eu mereço morar num lugar melhor. Mas merecer, será que é preciso? Se às vezes você fizer um sacrifício, por exemplo, se é uma pessoa solteira, morar num lugar mais barato, para você conseguir ir acumulando e montando o seu patrimônio, e aí depois você conseguir fazer uma transição para um apartamento que seja maior, do jeito que você gostaria que fosse. Entende? Então, existem possibilidades. E aumentar o seu padrão de vida não é um problema. O problema é se você gastar mais do que você ganha. Ou quase lá. Eu lembro que eu vi uma entrevista de um influenciador muito conhecido aí, o Guto Galamba, que ele falou que ele ganhava, quando ele começou a ganhar 300 mil reais por mês eu acho, né? Começou a lucrar esse valor, 300 mil, ele gastava os 300 mil. Percebe? Então, o dinheiro, se você não souber lidar com ele, você vai gastar. E aí, por que eu estou falando isso? Porque é importante você entender que para que você fique rico com o seu trabalho regular, digamos assim, né, que não seja, você não quer empreender, não quer ir lá arriscar e tudo mais, você quer ficar numa empresa, quer trabalhar numa multinacional, quer ficar lá 10, 15, 20 anos, não tem problema, gente. Você vê um monte de gente falando aí que tem que empreender, tem que fazer tal coisa, tem que não sei o que, não sei o que. Você não tem que nada. Então, empreender é bacana, as pessoas poderiam buscar isso, poderiam ir atrás, poderiam, mas não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que dá conta, não é todo mundo que coloca a cara para bater. E tudo bem. Então, se você quiser ficar na empresa, e muita gente eu sei que quer ficar lá na empresa, trabalhar muito tempo lá, crescer lá dentro e tudo mais, não tem problema. Seu resultado talvez vai ser mais devagar, mas também não tem problema se está tudo bem para você. E é possível ficar rico lá? Nós vamos já saber já. Mas não é a promoção que vai te deixar rico. Isso é importante dizer. Mas suas ações em cima da promoção que você recebeu, que podem fazer com que você se torne uma pessoa rica. E se você quiser aprender o passo a passo para você construir sua base para ser a próxima escolha numa promoção, eu tenho um vídeo nesse canal que eu te mostro tudo que você precisa fazer para se manter relevante e desejado pela liderança.
Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. E agora eu te pergunto, você tem ideia de quanto ganha um diretor hoje de uma empresa qualquer? Que seja uma multinacional, né? Vamos colocar uma multinacional que é o universo que eu mais conheço. Então, você tem ideia de quanto ganha um diretor? E antes de eu te contar quanto que um diretor ganha, já dá like no vídeo. Para você não vai mudar nada na sua vida, mas para a gente aqui vai ajudar demais. Bom, um diretor que acabou de ser promovido. O cara era gerente, foi promovido a diretor da área, né? Normalmente o diretor ele vê várias áreas, né? Então, por exemplo, se você olha para um diretor um diretor de vendas, às vezes ele olha para marketing também. Então, enfim, às vezes você olha para um diretor de operações, aí o cara olha produção, olha planejamento, entendeu? Então, diretor em uma empresa média, ele vai ganhar pelo menos uns 40 mil reais. É um salário de um promotor hoje. Então, e dependendo do departamento, dependendo de onde ele trabalha, às vezes a área de vendas, ela recompensa mais, né? Isso pode chegar acima de 50 mil, 60 mil, 70 mil. Eu já vi folha de diretor que ganha mais de 100 mil. E essas pessoas, elas podem ser ricas? A resposta é sim, com certeza. Essas pessoas fazem parte de 1% da população brasileira, que ganham mais do que 50 mil. Mas se essa pessoa gasta 45 e sobra 5 mil para ela, e ela não investiu nada ainda, ela poderia pegar esses 5 mil e investir, vamos supor, isso estaria até ok, digamos assim, mas para quem ganha 50, poxa, se essa pessoa não for casada, então tem muita gente que não é casado, é solteiro e ganha isso aí e gasta tudo isso aí. E tá patinando, né? Não sabe como vai pagar as contas. Entendeu? Então a probabilidade dessa pessoa ser rica se ela não investiu nada é zero. É sério, é sério. É zero, é zero. Se essa pessoa ela não parar e olhar o que ela vai fazer com o dinheiro dela, ela não vai ficar rica. Gente, meu canal não é sobre investimentos. Você não está aqui para aprender a investir. Mas eu te ensino como você pode ganhar mais sendo promovido. Só que ninguém te fala o que fazer com esse dinheiro que você ganhou a mais depois que você foi promovido. E, de novo, é sua escolha fazer o que você vai fazer com esse dinheiro. É sua escolha. Você que vai fazer. O dinheiro é seu. Mas é minha obrigação te alertar das consequências de decisões que talvez você possa se arrepender no futuro. Esse é o meu papel como um mentor. É o meu papel como estrategista de carreira. É te falar, olha, você foi promovido, você está ganhando 30% a mais, o que você acha de você pegar esse dinheiro e investir? Se você puder, claramente, né? Porque tem gente que tem outra realidade. Às vezes a pessoa vai precisar mesmo, tem que cuidar de um parente doente, ou é casado e tem família, às vezes vai ter que pagar uma escola para criança. A escolha no final é sempre sua, mas o alerta do meu lado aqui, ele precisa ser dado. Por isso, meus caros, a promoção, ela vai te ajudar se você tiver um conhecimento básico de como você investir esse dinheiro, mantendo um padrão de vida bom, mas que não te exponha às fragilidades. E aqui é por isso que esse vídeo é o mais importante que eu já fiz nesse canal até hoje. O que são essas fragilidades e por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o desenvolvimento de carreira, a mentoria de carreira, ela sempre vem com essa questão de você se superar, de você entregar, de você ser o melhor. E é isso. Eu estou aqui para realmente fazer você enxergar que você consegue ser o melhor. E quando você consegue, eu estou aqui para mostrar para você que dá para ir mais longe, que dá para você realmente crescer com isso. Não só na sua carreira como trabalho, função, mas também no seu lado pessoal, seu lado pessoal mesmo. Seu lado profissional já foi, né? Seu lado pessoal mesmo. Então, o que são as fragilidades? Dívida. Qualquer dívida é fragilidade. Se você tem uma dívida hoje, você necessariamente depende do seu trabalho para pagar essa dívida, você está frágil, porque se for mandado embora, você não consegue pagar a dívida. Financiamento, empréstimo, cartão de crédito, tudo isso entra em dívida, né? Principalmente o cartão de crédito que tem um juros rotativo de 400%. Então, se você
não pagou sua fatura de cartão de crédito, você está enrolado até o pescoço. Então, gente, isso te expõe à fragilidade. Escuta isso aqui. Quando você está frágil, qualquer balanço, qualquer adversidade vai ser um problemaço para você. E você vai ficar dependendo de migalha. É isso. Quando você está frágil, é isso que acontece. Quando você depende de um trabalho só, se você perder seu emprego hoje, o que vai acontecer com você? Entende? E aí, isso aqui também está atrelado a ter uma reserva. Seus custos fixos ali, 12 meses pelo menos guardados, para te dar um fôlego, para que você possa se realocar no mercado, para se caso alguma coisa sair do seu controle, você tenha ali um colchão, uma grana que você pode usar para eventualmente você pagar uma consultoria, às vezes para te ajudar a reposicionar no mercado. E assim, gente, é experiência própria, tá? Se você não tiver isso, te expõe a uma dificuldade muito grande, a um emocional muito frágil, dependendo da situação. Eu vivi isso. Eu fui demitido com a minha esposa grávida. Não foi por performance, foi por simplesmente uma reestruturação da empresa. Meu cargo não fazia mais sentido. Então, imagine você nessa situação. Só de imaginar agora deve ser desesperador. E acredite. Mas a gente tinha dinheiro guardado. E mesmo assim foi difícil. Imagina quem não tem. Como que faz? Aqui é um ponto de provavelmente inflexão. Você pode ter vidas sendo destruídas realmente, pessoas tendo que recomeçar do zero, casamento sendo acabado, e viver uma crise, ficar correndo atrás do rabo. Entende? Então, preste atenção nisso aqui. Você se expor a essas fragilidades não vai fazer bem. Então, hoje, a sua função, se você está numa função, se você está numa situação onde você tem muita dívida, procure quitar essas dívidas. Um outro exemplo, isso pode até ser você também, eu tive que pagar FIES, né? Em determinado momento da minha vida eu fiz uma faculdade particular e eu precisei do FIES e o governo, ele te dá 6 meses para você poder começar a pagar. Ou seja, se você não arrumar emprego depois que você forma em 6 meses, já era, né? Você se full. Porque você tem que pagar uma dívida. Por mais que o juros seja baixo, você não tem como pagar. E essa dívida vai acumular. Aí o que muita gente fez? Deu calote, porque não arrumou emprego. E aí quem acaba pagando é o cidadão, né? Porque o FIES é financiado com dinheiro do contribuinte. Então, gente, essa é uma prova. Assim, o FIES tem o viés social, mas é uma péssima ideia você começar a vida devendo. Você cria uma fragilidade já no início da sua carreira. Começar a vida endividado é a pior coisa que pode acontecer com você. De verdade. Então, principalmente aqui a mensagem que eu quero passar: não se exponha a fragilidades. Se você for fazer uma dívida, garanta que você tenha o dinheiro para pagar essa dívida à vista. Entende? Garanta que você tenha essa grana ali, para pagar ela à vista. Porque você vai usar essa grana para investir, ela vai estar rendendo, você vai pagando ali aos poucos, mas você sabe que está lá, se precisar você tem para pagar. Reverta todas as pendências que você possui. E, principalmente, tente encontrar outras fontes de renda, diversificar o patrimônio que você tem. Muita gente compra casa, hoje tem um mercado de ações que dá para você investir. Se você não sabe, aprenda, porque, gente, se você não aprender, você vai continuar refém disso. E não adianta, você vai lá, coloca seu dinheiro na XP, os caras começam a te vender produto ruim, ou coloca seu dinheiro em qualquer outra corretora, os caras começam a te vender produto ruim e você nem sabe. Então você precisa realmente aprender isso. Dedicar, não sei, que seja 20 minutos para poder entender um pouco melhor sobre o que você tá fazendo. E eu estou falando do tempo de vida. Lembra, você passa ali 8 horas no trabalho. É a única coisa que você não consegue comprar de volta é o tempo de vida. Se você tiver dificuldade, não tenha medo de buscar ajuda. O orgulho é o caminho mais curto para o fracasso.
Se esse vídeo te agregou alguma coisa, já se inscreve no canal e ative as notificações. Toda semana eu estou aqui compartilhando conteúdos e maneiras para que você possa buscar a sua tão sonhada promoção. Se não te agregou, não tem problema, continuamos amigos. Você pode seguir sua vida. Eu até recomendo que, se não te agregou em nada, aí nem compensa você se inscrever no canal, porque eu prezo muito pelo tempo e com certeza não vale a pena você ficar perdendo tempo aqui comigo. E se você ficou por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.